It's a very important question. What does day 2 look like? Opa, fala aí galera, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui no canal para inaugurar um quadro novo que eu decidi chamar de Jornadas de Sucesso. E nesse quadro eu pretendo estar sempre trazendo histórias de pessoas de sucesso mundo afora. Como vocês viram nesse vídeo de introdução, não teria ninguém melhor para inaugurar esse quadro do que Jeff Bezos, o atual homem mais rico do mundo, segundo a lista da Forbes. Se você não conhece Jeff Bezos, ele é um empresário estadunidense conhecido por ser o fundador, o presidente e o CEO da Amazon. A Amazon é uma empresa muito famosa e também muito importante do comércio eletrônico. Atualmente, ela é a maior empresa online de vendas do mundo, representando mais de 40% do comércio eletrônico dos Estados Unidos e com um valor de mercado que se aproxima de $1 trilhão. Mas como você bem sabe, até mesmo a maior das árvores um dia já foi uma pequena semente. E se você quer entender um pouquinho mais sobre a vida desse grande empreendedor, Jeff Bezos, e como ele conseguiu construir esse império da Amazon, você vai ter que ficar até o final do vídeo. Separei esse vídeo aqui em algumas subdivisões, para tentar aproximar o máximo possível o formato do vídeo a uma biografia desse grande empreendedor. Jeff Bezos nasceu em 12 de janeiro de 1964, na cidade de Albuquerque, no Novo México. Um dado curioso é que ele nem sempre teve esse nome. Nascido como Jeffrey Preston Georgeson, quase um trava-língua, ele foi filho de uma mãe adolescente e um pai que era circense. A mãe de Jeff Bezos, Jacqueline G. Georgeson, tinha apenas 17 anos na data do seu nascimento, e ela ainda cursava o ensino médio. O pai de Jeff Bezos, Ted Georgeson, nasceu em Chicago, e seus ancestrais maternos eram colonos que viveram no Texas. Justamente por causa dessa ancestralidade, a família Bezos, que era a família Georgeson na época, possuía um rancho adquirido pelos seus ancestrais de 25 mil acres, perto de Cotulla, no Texas. A família de Jeff Bezos não tinha uma condição financeira ruim. A partir de 2015, as propriedades da família já figuravam entre as maiores do estado. O avô de Jeff Bezos se chamava Lawrence Preston Gies, e ele tinha um cargo bem importante. Ele era um diretor regional da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, em Albuquerque. Justamente por causa desse bom cargo, o avô de Jeff Bezos decidiu se aposentar cedo e morar no rancho. Jeff Bezos tinha o costume de passar os seus verões no rancho, realizando trabalhos com seu avô. O jovem Bezos chegou a trabalhar instalando tubulações, consertando moinhos e dando vacinas para gados. Desde cedo, ele demonstrou uma aptidão fenomenal na construção de coisas. E ele demonstrava esse talento construindo e desconstruindo itens à sua volta, como seu próprio berço quando ele ainda era um bebê. Para Jeff Bezos, não tinha essa de curtir o verão sem fazer nada não. Ele sempre transformava suas férias de verão em tempos produtivos. Além de suas tarefas rotineiras na fazenda com a família, ele criou um acampamento de negócios durante seu verão, chamado The Dream Institute. O acampamento era voltado para crianças e adolescentes com o objetivo de incentivar a leitura. Dentre os livros que eram sugeridos pelo acampamento de Jeff Bezos estava a saga Senhor dos Anéis. Entretanto, como toda criança, os problemas alguma hora surgem. O casamento dos pais de Bezos não durou mais do que um ano e eles acabaram se separando. Em abril de 1968, quando Jeff tinha apenas 4 anos, a sua mãe se casou com seu segundo marido, Miguel Mike Bezos. Mike, como ele era apelidado, era um imigrante cubano que chegou sozinho aos Estados Unidos quando tinha apenas 15 anos de idade. Mike chegou a trabalhar na Universidade do Novo México e quando se casou com a mãe de Jeff, Jacqueline, adotou a criança que teve seu sobrenome alterado para Bezos. Foi nesse ponto de sua vida que Jeff Georgeson se tornou Jeff Bezos. Após o casamento, a família acabou se mudando para Houston e Mike começou a trabalhar na Exxon, uma empresa multinacional de petróleo e gás dos Estados Unidos. Jeff Bezos então começou a frequentar a escola primária River Oaks, uma escola para superdotados. E mesmo sendo uma escola para superdotados, o menino Jeff era tido como o mais talentoso aluno dentre todos. Com apenas 12 anos de idade, Jeff desenvolveu um modelo e um sistema matemático na escola para avaliar o desempenho dos professores. Nesse ponto da história aqui, já deu para perceber que Jeff Bezos era um menino muito curioso e muito inteligente. Ele frequentemente mostrava interesses tecnológicos e proeficiência científica. Existem relatos da história de Jeff que dizem que inclusive uma vez ele chegou a manipular um alarme elétrico para tentar manter os seus irmãos longe do seu quarto. Depois de terminar o seu 6º ano na escola, a família de Jeff se mudou para Miami, onde ele começou a frequentar a Miami Palmetto High School. Esse era o período que Jeff Bezos entrava no ensino médio. No ensino médio, então, ele começou a frequentar o programa de treinamento de Ciências Estudantis na Universidade da Flórida, onde ele acabou recebendo um prêmio Prata Cavaleiro em 1982. Nessa escola em Miami, Jeff Bezos acabou se tornando o orador da turma.
que é aquele cara que faz o discurso na cerimônia de formatura. O curioso aqui é que lá nos Estados Unidos existe uma tradição muito forte do orador da turma ser o aluno com a mais alta classificação de notas da escola. Em 1986, Jeff Bezos se formou Phi Beta Kappa na Universidade de Princeton, nos cursos de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica. A Phi Beta Kappa é uma sociedade de honra nos Estados Unidos, uma organização de profissionais que reconhece a excelência de seus membros. Em Princeton, ele também foi eleito para Tau Beta Pi, que é uma outra sociedade de honra na área de engenharia. Foi nesse ponto da sua faculdade que Jeff Bezos acabou desenvolvendo uma grande paixão. Ele atuou como presidente do capítulo Princeton para estudantes com interesses na exploração e desenvolvimento do espaço. Depois de se formar na Universidade de Princeton, Jeff Bezos adquiriu um emprego em Wall Street na área de informática. Logo depois, ele trabalhou na construção de uma rede comercial internacional numa empresa conhecida como Fitel. Após a Fitel, ele chegou a trabalhar na instituição conhecida como Bankers Trust, que hoje em dia não existe mais, e mais tarde ele veio a trabalhar numa multinacional, uma gestora de investimentos que era conhecida por aplicar e desenvolver modelos matemáticos complexos e complicados para tentar prever anomalias do mercado. O nome dessa empresa era D.E. Shaw & Co. e ela tem uma importância significativa na vida de Jeff Bezos, que chegou a se tornar vice-presidente da empresa. Foi nessa firma que Jeff Bezos descobriu o potencial estrondoso da internet. Foi nessa firma que ele conseguiu ter a sua grande sacada empreendedora. Jeff Bezos percebeu que a rede de computadores crescia 2.300%, uma estatística que assustou o empresário. Foi então que ele decidiu aproveitar essa onda e começar o seu próprio negócio. É importante ressaltar também que foi nessa mesma firma que Jeff Bezos conheceu a sua esposa, Mackenzie, numa entrevista de emprego. Com 23 anos, Mackenzie se apaixonou pela risada, dita como expansiva de Jeff Bezos, e o convidou para um almoço. O noivado dos dois durou apenas 3 meses e apenas 6 meses depois de se conhecerem, eles já estavam casados. Jeff Bezos fundou a Amazon em 1994, depois de fazer uma viagem de cross-country, que é um esporte em equipe que os competidores correm em terrenos acidentados. Foi no caminho dessa viagem que Jeff Bezos escreveu o plano de negócios da Amazon. Na época em que Jeff Bezos largou seu emprego para iniciar na empreitada da Amazon, a internet só tinha 40 milhões de internautas. Para tomar essa decisão de largar o seu emprego estável e iniciar uma nova vida bem arriscada, Jeff Bezos usou um método não muito convencional. Ele pensou em como se sentiria com 80 anos de idade e concluiu que mesmo se falhasse, se sentiria orgulhoso por ter corrido atrás de seus sonhos. Para Jeff Bezos, não tentar com medo de falhar iria lhe causar um arrependimento muito maior no futuro do que tentar e fracassar. A proposta da Amazon era ser uma livraria virtual, e em 1993, na sua garagem em Seattle, Jeff Bezos começou com 3 computadores. Inicialmente, a livraria foi chamada de Cadabra, mas Bezos acabou mudando de ideia 1 ano depois por perceber que o nome se assemelhava muito a cadáver. Uma dúvida que eu vejo muitos empreendedores iniciantes tendo é como eu vou nomear o meu negócio. Bom, se você quiser se espelhar em Jeff Bezos, ele simplesmente abriu o dicionário e procurou palavras com A. A Amazon teve um investimento inicial de $300 mil, que veio de nada mais nada menos do que os próprios pais de Jeff Bezos, que tiraram dinheiro de suas aposentadorias para acreditar no filho. My dad's first question was, what's the internet? Okay, so he wasn't making a bet on this company or this concept. He was making a bet on his son. A Amazon foi fundada em 1994, mas só foi receber os seus primeiros clientes em julho de 1995, 1 ano e meio depois. Havia um sino que era programado para tocar toda vez que alguém fizesse uma compra, e era o próprio Jeff Bezos o encarregado de levar os livros ao correio. Entretanto, esse sino não pôde tocar por muito tempo. Ele teve que ser desativado em setembro de 1995, porque as vendas da Amazon já superavam $20 mil por semana. A Amazon começou a crescer e seus concorrentes começaram a notar. A rede de livrarias Barnes & Noble foi a primeira a tentar um acordo com a Amazon. A rede de livrarias chegava a faturar $2 bilhões, enquanto a Amazon faturava apenas 16 milhões. Mas mesmo assim, eles conseguiram perceber o gigantesco potencial, tanto da Amazon quanto de Jeff Bezos. Entretanto, a união entre as duas empresas acabou não dando certo e elas acabaram se tornando grandes rivais. A Barnes & Noble acabou abrindo uma ação judicial contra a Amazon porque utilizava o slogan "a maior livraria do mundo". Esse ataque da Barnes & Noble acabou saindo pela culatra porque só foi responsável por trazer mais visibilidade para a Amazon. E surpreendentemente mudou seu slogan para livros, músicas e muito mais. Com isso, a Amazon estava começando a trilhar os caminhos até a Amazon atual, expandindo a sua área de atuação e começando a comercializar outros produtos. Essa foi uma jogada sensacional de Jeff Bezos, que é conhecido por sua atenção aos detalhes do negócio. Conforme descrito pelo Portfolio.com, ele é ao mesmo tempo um magnata feliz e um notável micromanager, um executivo que quer saber sobre tudo,
desde minúcias do contrato até a forma como ele é citado em todos os comunicados de imprensa da Amazon. Além de revolucionar o mercado de varejo com o e-commerce, Bezos também revolucionou o mercado de livros digitais com o lançamento do Kindle. Isn't it, to some extent, a certain amount of, with all due respect, corporate arrogance to assume that you can come into these businesses that you have no experience in and virtually overnight enter a huge variety of different businesses and become the best in those businesses and the market leader in those businesses and execute those well when there are other companies that have been running these types of businesses for decades, if not more? I don't think so. So you know, when we first started selling books 4 years ago, everybody said, look, you're just computer guys, you don't know anything about selling books. And that was true, but we really cared about customers, and now we know a lot about books. And when we first started selling music, people said the same thing, but we hired the right people. So we don't do this in a vacuum. We go out and hire the best industry experts in each of these categories. That's the same with toys and electronics. So, you know, we take this very seriously. We take the commitment to the customer very seriously. Mas se você pensa que a Amazon é a única empresa de sucesso desse grande empreendedor, você está tremendamente enganado. No ano de 2000, Jeff Bezos fundou a Blue Origin, uma empresa de voo espacial humano. Jeff Bezos era fascinado por viagens espaciais e apresentava um interesse precoce em desenvolver hotéis espaciais, parques de diversões, colônias e pequenas cidades para 2 milhões ou 3 milhões de pessoas vivendo em órbita da Terra. O objetivo da Blue Origin é criar foguetes para fazer viagens pelo cosmo da Terra, além de colonizar o espaço e fazer viagens até a Lua. Em uma entrevista dada em 2011, Jeff Bezos alegou que criou a Blue Origin como uma tentativa de ajudar as pessoas a chegar ao espaço. Nessa mesma entrevista, Bezos declarou que era um comprometimento da empresa diminuir os custos e tornar acessível as viagens pelo planeta. A ideia é preservar a Terra, disse Bezos na entrevista. O objetivo era poder evacuar humanos para o espaço. O planeta se tornaria um parque. A visão da Blue Origin é bastante simples. Queremos ver milhões de pessoas vivendo e trabalhando no espaço. Isso vai levar muito tempo, mas eu acho que é um objetivo que vale a pena. Por mais maluquice que pareça ser, Jeff Bezos pretende colonizar o sistema solar inteiro. E esse não tem sido um objetivo secundário de Jeff Bezos. O próprio acabou revelando que todos os anos ele acaba vendendo $1 bilhão em ações da Amazon para financiar os projetos da Blue Origin. Além da Blue Origin, Jeff Bezos também controla outras empresas, como The Washington Post, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, que ele comprou em 2013. Jeff Bezos promoveu grandes transformações na empresa, o que acabou triplicando o seu tráfego online. Bezos também possui uma outra empresa denominada Bezos Expeditions, que é onde ele realiza investimentos pessoais. Dentre alguns dos investimentos que foram feitos por Bezos pela Bezos Expeditions estão investimentos na Uber, na Airbnb e no Twitter. Jeff Bezos também foi um dos primeiros acionistas da Google em 1998, onde ele investiu $250 mil, que hoje em dia valem mais de 3,3 milhões. Como um grande empreendedor de sucesso que ele é, nada mais natural do que receber muito reconhecimento. Jeff Bezos já recebeu diversos prêmios de reconhecimento. Em 1999, foi eleito pela revista Time como a pessoa do ano. Em 2008, foi selecionado pela US News and World Report como um dos melhores líderes dos Estados Unidos. Em 2011, a The Economist deu a Bezos um prêmio de inovação pelo Kindle da Amazon. Em 2014, ele foi classificado como o CEO de melhor desempenho do mundo pela Harvard Business Review. Entretanto, não é só de reconhecimento que vive uma pessoa famosa. Sempre haverão críticas e não é diferente com Jeff Bezos. O bilionário não é conhecido por ser um chefe fácil. Existem relatos que dizem que Jeff Bezos tem o costume de falar para os seus funcionários não desperdiçarem o seu tempo e repetir a frase: se eu ouvir isso mais uma vez, eu vou me matar. Jeff Bezos chegou a ser eleito o pior chefe do mundo pela Confederação Internacional de Sindicatos em 2014. Entre alguns dos motivos que levaram Bezos a receber esse prêmio estão o tratamento dos empregados da sua companhia na Alemanha como robôs e o fato dele não esconder que em breve eles serão realmente substituídos por máquinas. É claro que também existem relatos de funcionários de Bezos que aceitam e entendem esse jeito de agir e que isso até ajuda eles a manter o foco. Já fazem quase 2 anos que Jeff Bezos ocupa o topo da revista Forbes como o homem mais rico do mundo. Atualmente, seu patrimônio é estimado em mais de $130 bilhões e provavelmente ele é o homem mais rico da história. Existe um cálculo que foi feito pela Business Insider em 2018 que diz que Jeff Bezos aumenta o seu patrimônio em quase 4,5 milhões por hora. Entrando um pouco mais a fundo na vida pessoal do empreendedor e saindo da parte de negócios,
Jeff Bezos é um pouco diferente da maioria dos empreendedores. É muito comum encontrarmos empreendedores de sucesso que abdicam de horas de sono para trabalho. Mas com Bezos as coisas não funcionam bem assim. O bilionário tem um tempo de sono bem regrado de 8 horas e gosta de separar um tempo de manhã para poder tomar café com sua esposa e com seus 4 filhos. Por isso, ele nunca marca uma reunião antes das 10 horas da manhã. Uma curiosidade legal sobre Jeff Bezos é que ele é muito fã da franquia Star Trek, e isso já o levou a aparecer em um dos filmes como um alienígena. A maquiagem era muito pesada e quase não dá para reconhecer, mas ele estava lá. Mais recentemente, no começo de abril de 2019, Jeff Bezos acabou se envolvendo numa polêmica que o levou a se separar de sua esposa. Supostamente, o bilionário teria traído a sua esposa com uma amiga do casal. Entretanto, Jeff Bezos deu uma entrevista dizendo que o apoio de sua esposa Mackenzie foi fundamental para o seu sucesso com a Amazon e que, inclusive, no primeiro ano da empresa, ela chegou a trabalhar como contadora. Os dois alegam serem amigos hoje e serem muito gratos pela história que viveram juntos. É evidente que Jeff Bezos é um dos maiores empreendedores da história. Com certeza é um cara que eu admiro muito e que eu sei que ainda tem muito chão para correr. Mas e aí, o que você espera para o futuro de Jeff Bezos? Você acha que daqui a alguns anos a Amazon vai estar ainda maior? Ou será que nós vamos estar morando no espaço graças a Blue Origin? Quem sabe até a sua startup não é financiada pela Bezos Expedition? Quem vai saber? Mas enfim, esse daqui foi um pouquinho da história de Jeff Bezos. Eu tentei resumir ao máximo, tocando nos principais pontos do empreendedor, passando um pouquinho sobre a sua infância, sobre a sua formação, sobre a sua carreira e sobre a sua vida pessoal. Não esquece de tudo aquilo de final de vídeo, deixa a curtida, se inscreve, clica no sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, manda para todas as pessoas que não sabem quem é Jeff Bezos, porque apesar dele ser o homem mais rico do mundo, tem muita gente que ainda acha que é o Bill Gates. Aproveita também e deixa aí nos comentários quem você gostaria que fosse o próximo empreendedor ou investidor a aparecer nesse quadro. Eu vou estudar sobre a biografia dele e vou fazer um vídeo nos mesmos moldes que esse daqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.